Olá, seja bem-vindo à Alternativa Exata e nesse vídeo a gente vai falar sobre função afim, que faz parte de uma playlist de resumão Enem, beleza? Como é que funciona? Eu vou corrigir 3 exercícios que são de função afim que já caíram no Enem. Então vamos começar. Vamos lá, a primeira questão é do Enem de 2018. Antes da gente começar a questão, eu queria atentar para algumas coisas. A função afim, ela é descrita como y igual a ax mais b. E o que seria isso? O a é o número que multiplica o x e o b é o número que fica sozinho, ok? Muitas vezes o y, ele também é apresentado como f de x. Não vou entrar nos detalhes do que significa uma função, mas se você quiser, você pode comentar que eu respondo e fixo o comentário, beleza? Então vamos lá. Como eu sei que é uma função afim? Porque o gráfico da função é uma reta. Ele pode ser apresentado como uma reta assim ou como uma reta assim, por exemplo, ok? O que a gente chama de decrescente e crescente. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que é uma reta decrescente, ok? Então, vamos começar a questão. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Então, a expressão algébrica é, na verdade, exatamente isso daqui que ele quer. Ele quer a formação da expressão. É esse y igual a ax mais b, mas claro, esse a tendo valor e esse b também. O macete que eu tenho aqui para dar para vocês hoje é o seguinte. O valor que corta o eixo y, então esse valor aqui, esse 50, ele é o valor de b. Então, a gente já tem aqui, ó, nossa primeira parte. A gente sabe que b é igual a 50. E qual é a explicação disso? Quando b, aqui ó, quando o x, tá? O x é igual a 0, o y é 50. Se eu coloco 0 aqui no x, 0 vezes qualquer número dá 0. Então, eu tenho y igual a b, porque isso daqui foi cortado, beleza? Então, é por isso que o b, ele é sempre o valor que corta o y. Lembrando que isso é na função afim, ok? Segunda coisa, nós vamos escolher um valor qualquer no gráfico que sirva para a gente descobrir o valor de a. É claro que você pode pegar um valor fácil, por exemplo, o 500 aqui, que fica bem tranquilo. Quando x é 500, y é 0. Então, eu tenho aqui, ó, 0 igual a, porque não sei quem é a, vezes 500, mais o meu b que eu descobri que é 50, certo? Como é que a gente faz isso, então? 500a é igual a menos 50, porque eu passei esse 50 para o outro lado e como ele está somando, ele vai para o outro lado diminuindo. O que eu fiz foi só trocar e botar o 500A para a esquerda, ok? E escrever o menos 50 para cá. Isso não muda nada, ok? E aí aqui a gente vem, a é igual a menos 50 dividido por 500. Por que dividido? Porque 500 está multiplicando a, quando ele vai para o outro lado, ele divide, beleza? Aqui a gente vai dividir por 10 tanto o numerador quanto o denominador.
Se você não entende essa parte, isso é fração equivalente. A gente já tem um vídeo sobre fração equivalente, ok? Então, a gente vai, entre aspas, cortar o zero, mas toma cuidado com isso, porque na verdade a gente só vai transformar uma fração numa outra fração equivalente. Então, menos 5 sobre 50. Aqui a gente tem menos 5 cinquentavos, então a gente vai ter menos 1 décimo. Se você quiser aprender a como chegar de menos 50 quinhentos avos a menos 1 décimo direto, você pode ver o vídeo que tá aí no card para aprender a fazer essa parte direto, beleza? Então, a gente já descobriu o nosso A. O nosso A é menos 1 décimo. Logo, como é que é a nossa expressão algébrica? É y igual a menos x sobre 10. Por que eu não botei aqui menos 1 décimo vezes x? Porque é a mesma coisa. Só que no caso do Enem, a opção estava dessa forma. Então, a gente também tem que entender que a gente pode representar tanto como menos x sobre 10, como menos 1 décimo x. É a mesma coisa. Mais 50. E foi. Essa é a questão. Bem tranquilo, né? Então, vamos para o próximo, que é o Enem de 2017. Bom, aqui no Enem de 2017, a gente tem um pouquinho diferente. O y da questão, lembra que eu falei que podia ser representado como f de x? Aqui, ele está sendo representado como LT, ok? L de t. E o x, ele está sendo representado como t. O que muda? Nada. É só uma letra, é só um jeito de falar que o lucro, ele depende do tempo. Então, a gente bota L de t. E o x, na verdade, nada mais é que o tempo, tá? Mas o que muda matematicamente? Nada. Você precisa entender que eu posso mostrar o y e o x de maneiras diferentes. Só isso. Então, vamos para a questão. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30. Até o último dia, o dia 30. A representação algébrica de lucro em função do tempo é... Então vamos pensar, a gente vai fazer a mesma coisa que antes. Primeiro, a gente tem o nosso B, que aqui ele está no menos 1000. Então, o B, ele é o menos 1000, beleza? Porque ele está cruzando o eixo Y. Agora que você já sabe o B, a gente vai escolher um número, na verdade um ponto do gráfico que seja fácil. Eu poderia escolher, por exemplo, o x igual a 20 e o y igual a 3000, mas me daria muito trabalho. Quem que eu posso escolher que me dê menos trabalho? O x igual a 5, o y igual a 0. Porque com y0 fica bem rapidinho de fazer a questão, beleza? Então vamos começar. A gente tem que lembrar que a função afim, ela é descrita assim. E como é que eu sei que é uma função afim? O gráfico é uma reta. Nesse caso, o gráfico é crescente. Na questão anterior, ele era decrescente. Bom, então eu vou escolher, obviamente, um número mais fácil. Eu tenho y igual a 0, a igual a nada, porque eu não sei quem é, x igual a 5 e o meu b, que eu descobri, é menos 1000, beleza? Agora a gente vai colocar esse menos 1000 para o outro lado, então ele vai ficar 5a é igual a 1000. E o a vai ser igual a 1000 dividido por 5, que é igual a 200. Então, como é que representa algebricamente o lucro em função do tempo? Lá no Enem, as opções, elas apareciam dessa forma aqui, ó. LT, ok? Igual a 200T, porque lembra, esse X aqui, ele está sendo representado como T, ok? Então, LT é igual a 200T menos
1000. E assim você achava a resposta de como essa função é representada. Agora vamos a outra questão do Enem de 2017. Aqui a gente já consegue ver que é uma função afim, por causa do gráfico, que é uma linha reta, e também que é uma função decrescente, beleza? Vamos dar uma olhada na questão. Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Então, vamos prestar atenção aqui. Quando você olha o gráfico, você vê que não existe o valor que cruza Y. Por que não existe? Porque a gente vai ter, na verdade, dois gráficos. A gente vai ter o gráfico do bem A e a gente vai ter gráfico do bem B, ok? Então, vamos fazer o gráfico do bem A primeiro. Eu vou colocar aqui o número 1.200 e eu vou colocar aqui que é o bem A, tá? Bom, a gente já sabe como é que é a lei de formação, mas só para lembrar, é igual a Y igual a X mais B. É isso daqui que a gente precisa saber. A gente sabe que o nosso B é 1.200, tá? E percebe que aqui a gente está falando de tempo. Então, você pode simplesmente colocar o X como T, ou você pode manter ele como X. É só importante que você lembre que o X é o tempo, porque o X sempre vai ser essa linha horizontal e o Y vai ser a linha vertical, ok? Bom, descobrindo que o B é 1.200, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros exercícios. A gente vai pegar um número que a gente consiga substituir nesse Y igual a X mais B para conseguir descobrir quem é o X. Então, vamos lá. Eu vou pegar, obviamente, esse 10 aqui, que é o único que a gente tem. Então, Y0, porque quando X está 10, Y está 0. Então, 0 igual a vezes 10 mais 1.200, certo? Aqui a gente tem 10A igual a menos 1.200, porque eu coloquei o 1.200 para o outro lado. Então, eu sei que A vai ser igual a menos 120, ok? Nisso, como eu sei que A é igual a menos 120, eu sei que a lei de formação do meu bem A, ou seja, da depreciação do meu bem A, é igual a isso daqui, ó. Y é igual a menos 120x mais 1.200. Então, isso aqui, ó, é do bem A, beleza? Agora deixa eu apagar aqui. Tuc, 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 tuc. Agora vamos ao bem B. Então, aqui eu vou fazer o gráfico do bem B. Essa parte daqui vai ser 900 dólares, certo? Meu bem B, no caso, a letra B da formação, é igual a 900. Nisso que é igual a 900, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse número aqui e jogar para y igual a x mais b para saber quanto vale A nessa depreciação quando o meu valor do bem é 900 dólares, ok? Então, eu tenho 0 igual a vezes 10 mais 900. Fazendo a mesma coisa, eu tenho que 10A é igual a menos 900. Então, eu tenho que A é igual a menos 90. Então, a minha lei de formação de B é igual a Y igual a menos 90x
mais 900. Beleza? Bom, e o que isso quer dizer? Ele quer considerar as informações dadas após 8 anos. Para eu saber isso, eu tenho que aplicar 8 anos na minha lei de formação do bem A e 8 anos na minha lei de formação do bem B. 8 anos é o meu X, porque é o tempo, então eu vou botar 8 no X. Fazendo isso, no bem A, eu vou ter Y igual a menos 120 vezes 8 mais 1.200. Então, eu vou chamar de YA, ok? Esse YA, ele vai dar 240. Fazendo a mesma coisa com o bem B, então, Y igual a menos 90 vezes 8 mais 900, meu YB, ele vai dar 180. Ou seja, após 8 anos, o meu bem A, ele custa $240. E após 8 anos, o meu bem B, ele custa $180. O que ele quer é a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens. Então, eu vou pegar 240 menos 180, que é igual a 60. Então, a diferença é de $60 entre esses bens, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, clica no like se você gostou, comenta aqui se você teve alguma dúvida e estão aparecendo 2 vídeos aí para você continuar estudando. Até mais!